Cuba é um pequeno país formado pela ilha mais extensa do Caribe. Localizado em meio à porção insular da América Central, está a aproximadamente 150 quilômetros de distância da costa leste norte-americana. Há décadas, Cuba ocupa um lugar de destaque no foco das atenções geopolíticas mundiais, sobretudo por ser o único país socialista presente da América, e assim posicionar-se contra a hegemonia norte-americana em seu território. Historicamente, foi uma importante colônia espanhola produtora de cana-de-açúcar, com a mão de obra escravizada trazida do continente africano. Após sua independência, já no século XX, Cuba manteve-se politicamente subordinada à influência dos Estados Unidos, mas economicamente muito pobre e dependente, com fortes problemas sociais semelhantes aos dos países vizinhos da América Central. Após vários séculos de dominação estrangeira, em 1959, sob a liderança do cubano Fidel Castro e do argentino Ernesto Che Guevara, Cuba presenciou uma importante revolução nacionalista que ficou conhecida como Revolução Cubana. De imediato, o novo regime político instaurado em Cuba promoveu a reforma agrária do país e, ao mesmo tempo, nacionalizou grande parte das empresas estrangeiras. No entanto, diante das hostilidades e dos atritos crescentes com a potência americana e em meio à bipolaridade que caracterizou a Guerra Fria, o país viu-se praticamente obrigado a aproximar-se da União Soviética. Em 1961, 2 anos após a tomada do poder pelos revolucionários, Fidel Castro anunciava a filiação de Cuba ao sistema socialista do bloco soviético. Durante décadas, a economia cubana esteve diretamente atrelada às relações comerciais com o bloco socialista. Quase todas as suas exportações e importações eram realizadas com o mundo socialista, obtendo dele considerável ajuda econômica, sem a qual teria tido muito mais dificuldade para suprir suas necessidades. Politicamente isolada na América Latina, Cuba por muito tempo foi o único país latino-americano no qual quase inexistiam pessoas vivendo em condições extremas de pobreza. A educação e a medicina atingiram níveis de referência mundial e o país chegou a apresentar índices sociais como concentração de renda, expectativa de vida e mortalidade infantil compatíveis a países desenvolvidos. No entanto, em razão do fim do socialismo na União Soviética e nos países do leste europeu e do embargo econômico promovido pelos Estados Unidos em decorrência do posicionamento político de Cuba, a economia cubana entrou em colapso, refletindo, entre outros aspectos, no atraso tecnológico em relação aos demais países do mundo. A dificuldade de obter bens de consumo para o abastecimento interno e a falta de liberdade política dos cidadãos cubanos reduzem a popularidade do governo ano a ano. Com o fim do bloco socialista em 1991, Cuba vem recorrendo a diversas fontes de divisas, incentivando principalmente o turismo para sustentar sua economia, além de permitir a instalação de algumas empresas de capital estrangeiro no país. Apesar disso, a direção política do país recusa-se a abrir mão do sistema socialista, ainda que o embargo imposto pelos Estados Unidos imponha dificuldades cada vez maiores, especialmente no setor econômico.